de hospitalidade. Dois textos básicos, né? Mateus 25, nós vamos ler o versículo 35 e o 40, numa só voz, irmãos, vamos ler juntos. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém. Agora vai lá em Hebreus, irmãos, por favor, Hebreus 13, versículo 2. Nós vamos ler juntos também. Hebreus 13, versículo 2. Leiamos aí, juntos, numa só voz. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Irmãos, repararam como são fortes esses dois textos? No primeiro, Jesus falando: quando você dá hospitalidade a uma pessoa, né, você está fazendo isso ao próprio Jesus. Olha que interessante. E no segundo, Hebreus, o apóstolo fala: não negligencieis a hospitalidade, porque alguns, praticando a hospitalidade sem saber, receberam anjos em sua casa. Irmãos, é muito interessante, é muito maravilhoso, né? Por que eles colocam de uma forma tão forte a hospitalidade? E nós vamos ler outros textos mais para frente. Porque naquela época, até o próprio Senhor Jesus e todo o povo de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o povo de Deus sempre foi um povo peregrino na Bíblia. Abraão deixou sua terra, saiu, foi para um lugar sem saber onde ia. E todo o povo de Deus tem essa peregrinação, não tem local próprio. E de Jesus também é dito isso, que ele não tinha casa, não tinha onde hospedar, não tinha onde reclinar a cabeça, e ele saía, quem dava hospedagem para ele dormia naquela casa. Desde o nascimento de Jesus, lembra que não havia lugar para ele, né, na pousada, e ele dormiu, ele nasceu onde? Numa estrebaria, né? E os apóstolos também, Atos 8, versículo 1, diz que eles foram dispersos, espalhados pelo mundo. E também nós vemos depois o Império Romano veio e espalhou todos os cristãos pelo mundo afora. Então, o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, começando por Jesus, os apóstolos, os cristãos, eles eram peregrinos neste mundo. Muitos não tinham, de fato, onde dormir. E aí, quem dava pousada, eles pousavam. E às vezes eles não tinham nenhuma pousada, dormiam nas praças, dormiam em cavernas. Naquela época era muito comum isso. E por isso, este é um dom espiritual, mas também é um mandamento. Nós vamos ver. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais, quando uma pessoa converte, cada pessoa que aceita Jesus, junto com a salvação, ela recebe um dom. Alguns têm mais de um dom. Os dons são graças de Deus, capacitando a pessoa para a pessoa servir uns aos outros. Os dons não são dados para engrandecimento próprio, para vanglória, para status, para aparecer, nada disso. Você recebeu a salvação, você recebe um dom, ou mais de um. Para quê? Para abençoar outros. Então, irmãos, a gente tem que ter muita compreensão disso, porque duas coisas. Quando Jesus voltar,
nós seremos julgados conforme os nossos dons. Ele não vai cobrar algo que ele não deu. Entendeu? Mas ele vai cobrar o que nós fizemos com aquilo que ele deu. E outra coisa, para que a gente não interprete a vida do irmão erroneamente. Então imagine uma pessoa que tem dom de contribuir. O outro não tem dom de contribuir. A pessoa que tem dom de contribuir, ela sente prazer em contribuir, ajudar, repartir, dividir. Mas ela não pode exigir que o outro tenha o mesmo que ela, se Jesus não deu para o outro. Vamos pegar dom de cantar, ou dom de orar, ou qualquer dom que tenha na igreja. A pessoa que tem o dom, ela vai se destacar naquela área. Ela tem prazer. E ela vai fazer mais do que os outros. O que não tem o dom, ele vai fazer o mínimo, só para obedecer a palavra de Deus. Entenderam a diferença? Quem tem o dom não deve julgar quem não tem. E quem não tem o dom não deve se sentir constrangido, nem inveja com aquele que tem. Que são os erros mais comuns. Hoje nós vamos ver aí o dom espiritual de hospitalidade, que é muito interessante por causa disso. Jesus falou que quando nós praticamos a hospitalidade, nós estamos fazendo diretamente para Ele. E o apóstolo em Hebreus 13:2 fala que praticando a hospitalidade, algumas pessoas receberam anjos em sua casa sem saber. Então, a definição do dom espiritual de hospitalidade: o possuidor deste dom espiritual é poderosamente motivado por Deus a suprir a necessidade que o outro sente do acolhimento fraterno. Dom de hospitalidade: a pessoa vê alguém carente de um acolhimento, pode ser físico, pode ser emocional, e essa pessoa que tem o dom vai acolher essa pessoa de várias formas. Às vezes pode ser na sua casa, dando uma refeição, ou apenas recebendo um aconselhamento. Às vezes pode ser um abraço, às vezes pode ser um aconselhamento, às vezes pode ser na igreja com o visitante. Várias formas que esse dom vai manifestar. E aqui nós temos essa palavrinha aqui, ó, filoxenia. Filoxenia. Filo é amor. Xenia, aí é hóspede, né? Então, essa palavra aí, né, tem a ver aqui, ó, amor aos hóspedes. Essa é a palavra na Bíblia para a hospitalidade. Nós traduzimos para hospitalidade, mas esses textos que nós lemos, e vários outros também, vai aparecer essa palavrinha aqui, filoxenia. Isso aqui é como se fosse um K mais um S. Filoxenia. Então, toda vez que aparece a palavra hospitalidade na Bíblia, aparece essa palavrinha. Você vai no dicionário, amor aos hóspedes. Também tem variante, amor aos viajantes, amor aos de fora, amor aos desconhecidos. Aí vem a pergunta, irmãos, é fácil praticar a hospitalidade? Sim ou não? Para a pessoa que faz, é fácil, porque ele já sente aquilo ali, já é impulsado por Deus mesmo. Exatamente. E para quem não tem o dom? Aí É muito difícil. Nós vamos ver aqui muita coisa aqui, mas é complicado. A pessoa que não tem o dom, praticar a hospitalidade é complicado. É tenso. Vamos pegar exemplo que nós vamos entrar aqui nas características, aqui nos riscos, erros e alguns textos, mas veja bem, imagine uma pessoa que não tem o dom de hospitalidade recebendo um não crente em casa. Um não crente, complicado.
receber alguém do sexo oposto. Imagina, tem um casal, aí vai receber um missionário. É crente, mas é do sexo oposto. Receber um seminarista, um estudante. Entenderam? Então não é fácil. Por isso, irmãos, todos os dons, nós estamos encerrando, falta só mais um. Quem tem o dom tem que ter essa compreensão, essa paciência. Não é fácil para quem não tem o dom praticar. Antes de nós entrarmos nas características, alguém lembra algum exemplo bíblico do dom de hospitalidade? Eu tinha lembrado e conferi que é Ló, que está citando em Hebreus 13, 2, né? Ló, né? Mais algum exemplo de hospitalidade na Bíblia? Tem uma mulher também que acolhe, eu esqueci o nome, não sei se ele viu, ela acolhe o moço e faz a última comidinha que ela tinha, eu sei que ela trata ele tão bem. A mulher sunamita. Um quartinho, né? A mulher sunamita recebe lá Elias, a Lóide, e tem também, tem as duas mulheres, tem a mulher de Sunem e tem a outra. Lídia, aí no Novo Testamento, né, que recebeu os apóstolos, né, constrangeu eles, né, entrar na sua casa, né. Tem vários outros aí, alguém lembra? Raabe, irmãos, lembram de Raabe? Sim, completou a vida dela um pouco, né? Mas depois ela virou rainha também, princesa, né, casou com o príncipe. Raabe recebeu os espias, Ló recebeu anjos. Tem outros exemplos, ó. Boaz. Quem Boaz recebeu lá na sua fazenda? A futura esposa. Gente, está entendendo? A hospitalidade às vezes ela vai muito além da gente. Boaz recebeu lá uma moça desconhecida e virou esposa dele. Olha, Labão recebeu quem na casa dele? Era um sobrinho que virou genro. Olha só, Jetro recebeu quem? Moisés, que também depois virou genro dele. Manoá, isso aqui é difícil, alguém lembra de Manoá? De Sansão. Quem que ele recebeu lá na casa dele sem saber? O anjo do Senhor, o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo. Com letra maiúscula, que ele ofereceu adoração e ele recebeu a adoração e subiu no meio da adoração. No Novo Testamento tem uns aqui, ó, tem mais, né? No Antigo Testamento, Barzilai, que recebeu Davi, sustentou Davi era um fugitivo, e depois Davi vira o quê? O grande rei de Israel. Irmãos, estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Às vezes você praticando a hospitalidade não é fácil, mas olha a dimensão da hospitalidade, né? Raabe recebeu alguns espias que eram príncipes de Israel, casou com ele. Ló recebeu alguns homens, protegendo eles para não ser abusado, e eram anjos. Boaz recebeu uma moça desconhecida, virou esposa dele. Labão recebeu um rapaz que era sobrinho, virou genro. Jetro recebeu um estrangeiro, Moisés virou genro. Manoá recebeu um estrangeiro e era o próprio Jesus pré-encarnado. Barzilai recebeu um fugitivo, mais um bando, entre aspas, né? Porque é isso mesmo que falar. Um bando de peregrinos fugitivos, e depois era o rei de Israel, né? A sunamita recebeu o profeta, o homem de Deus. Também tem Gaio no Novo Testamento, em João, nós vamos ler daqui a pouquinho um versículo sobre ele, que eram hospedeiros de missionários. Filemon, que era amigo de Paulo. Paulo escreve a carta a Filemon falando, pode falar. Tem Abigail também. Abigail também, que atendeu ali o Davi e os seus soldados, né? Mais algum? Eu não lembro mais nenhum. Eu fiz essa listinha. E Lídia também eu tinha colocado na minha lista. Esses eu lembrei, né? Se alguém lembrar de mais algum?
fala que Sara estava grávida e... Eram anjos, né? Abraão, aí depois eles conversam sobre Sodoma e Gomorra e tal. É verdade. Eu lembrei agora também Abraão e Melquisedeque. Abraão recebeu também Melquisedeque, depois recebeu os anjos que anunciaram a gravidez de Sara e tal. E depois esses anjos vão e hospedam na casa de Ló, né, que fala aqui em Hebreus 13:2. Irmãos, são muitos exemplos, né? Muitos exemplos. Então nós vamos entrar agora nas características deste dom. Se alguém lembrar mais, pode falar. Então eu queria ver aqui, olha, características, porque ajuda a gente a burilar, trabalhar melhor os nossos dons, né? Exercê-los melhor. Então, primeira característica, abre a sua casa para uma pessoa estrangeira, ou família, ou desconhecida. Abra a sua casa. A pessoa que tem o dom, ela tem uma facilidade maior do que os outros para abrir a sua casa de bom grado para outras pessoas. Ela se sente privilegiada. A pessoa que tem o dom fala assim, é um privilégio, né? Tem também Marta e Maria, que eu lembrei agora, né, que hospedaram Jesus, os discípulos, né? Então, ela sente que é um privilégio oferecer uma refeição, um café, né, deixar a pessoa ficar ali uns minutos, hospedar, às vezes um parente que vem do interior, ou alguma coisa assim, né? Então, ela abre o seu lar de coração, abre a casa e abre o coração para receber pessoas. Outra aqui, olha, faz o hóspede sentir-se em casa. Pastor, tem uma que recebeu, é Císera, deu ele um leitinho quentinho, depois, essa também pode ser. Císera era o comandante, né? Essa aí foi o golpe, né? Jael. Jael. Ela recebeu, né, deu leite, ele pediu água, ela deu leite, e ela enfia na testa dele uma estaca. Faz o hóspede sentir-se em casa. Ou seja, dá liberdade. Dá liberdade para a pessoa. Terceira característica aqui, olha. Usa a hospitalidade para evangelizar parentes ou amigos. Então ele tem um dom, ele aproveita o dom e aproveita para evangelizar. Então ele abre a casa, abre o coração, deixa a pessoa à vontade e daí a pouco está falando de Jesus, ou falando de Deus, ou das coisas espirituais. A quarta característica, está mais interessado no hóspede do que em si próprio. Mais interessado em agradar. Lembra de Marta? Mais interessado no hóspede. Jesus chegou lá na casa de Marta, Marta saiu correndo para fazer aquele tanto de coisa. Marta tinha dom de hospitalidade também e queria agradar Jesus de todo jeito, né? Tudo para agradar, e foi arrumar para lavar os pés e tudo mais, né? Oferece o melhor que tem, sem ficar constrangido ou preocupado com luxo ou cardápio. Oferece o que tem. Irmãos, isso aqui é interessante. Quem não tem o dom é muito fácil. Oferece aquilo que tem. Quem não tem o dom de hospitalidade, quando vai receber uma visita, aí começa: ah, mas eu não fiz compra, não arrumei a casa, não limpei a casa. A pessoa, ela coloca 1000 obstáculos. Ela preocupa com a comida, preocupa com o luxo, preocupa com a casa, preocupa com isso, preocupa com aquilo. Quem tem o dom de hospitalidade é aquela que não está nem aí. Ela vê uma necessidade e ela vai suprir aquela necessidade de hospitalidade. Ela não se importa com luxo, não se importa com cardápio, não se importa com aparência. Já viu pessoas assim? Come o que tem.
O hóspede, ele come aquilo que tem, ele dorme onde tiver, é assim que é. Outra aqui, olha, preocupa-se bastante com os visitantes na igreja, querendo que esses se sentem bem e queiram voltar. Quem tem dom de hospitalidade, preocupa com a hospitalidade na sua casa, mas preocupa com a hospitalidade na igreja. O que o visitante está pensando, o que o visitante está precisando, se está tudo bem para o visitante. Preocupa com o visitante. Pastor, você veio um visitante, o que o senhor fez e tal. Outra aqui, olha. Facilidade de fazer os desconhecidos se sentirem em paz, tranquilos, em casa, ficam numa boa, deixam as pessoas à vontade, tem uma facilidade para deixar o visitante na igreja à vontade. E a última, número 8 aí. À vontade. Então o visitante fica à vontade. Fica feliz tendo hóspedes em sua casa. Parece assim estranho. Quem tem o dom de hospitalidade fica mais feliz quando tem visitantes, quando tem hóspede, do que quando está sozinho ou só a família. Quando tem um visitante, é o céu para eles, Aí ele fica tranquilo, fica alegre. Fica feliz quando tem hóspedes. Feliz com hóspedes. Então, irmãos, esses são os dons. E aí dá para a gente ter uma noção se nós temos ou não. Abra a sua casa e o seu coração para o visitante. O hóspede sente-se em casa, na casa dele. Usa a hospedagem para evangelizar. Está mais interessado no hóspede do que em si próprio. Oferece aquilo que tem, sem preocupar com luxo, cardápio ou com aparência. Preocupa com os visitantes na igreja. Facilidade de deixar os visitantes na igreja à vontade. E fica mais feliz quando tem hóspedes do que quando não tem hóspedes em casa. Então, quando tem hóspedes, a pessoa fica numa alegria toda. Ok? Então é isso aí. 5 erros que pode cometer, ou riscos, o perigo, Erros ou perigos que podem acontecer, 5. Não sei se os irmãos perceberam aqui que todos os dons têm erro, tem risco, tem perigo, e esse aqui não é diferente. Todo dom tem seu risco, porque nós somos pecadores, Primeiro, quem tem dom de hospitalidade vai se identificar nisso aqui na hora. Boa vontade sendo explorada. A sua boa vontade em hospedar acaba sendo explorada. Como assim? Então a pessoa tem o dom de hospitalidade. Vamos supor, dar 2 exemplos. Parentes. A pessoa tem dom de hospitalidade, os parentes começam a abusar da hospitalidade. Já viu isso? O parente quer vir, quer ficar, aí não quer trabalhar, não quer ajudar, não ajuda nada aqui, não ajuda nada lá, fica arrumando desculpa para ficar na casa. Começa a ser explorado pelos parentes. E às vezes membros da igreja, jovens, visitantes, também. Pessoas da igreja. Pessoas da igreja que começam a ir demais na casa da pessoa. Porque a pessoa tem 2 hospitalidades, recebe com amor, carinho. Abre a casa, abre a porta, abre a geladeira. Aí o pessoal da igreja começa a abusar da hospitalidade. Principalmente os jovens, Aí começa a ir lá demais, fora de hora. Eu já vi pastores com dom de hospitalidade passar apertado.
que normalmente mora perto da igreja, e aí começa a dar os problemas. Outra aqui, olha. Aceitar os preconceitos dos outros que não têm dom e parar de praticar. Quais são os preconceitos? Minha casa não está boa, não tem comida direito, né? A pessoa vai reparar na minha casa, né? Aceitar os preconceitos. Então é um risco. Ele tem o dom, ele não preocupa com o luxo, mas os outros que não têm dom, preocupam. E aí os outros começam a falar, não, mas você vai receber o fulano na sua casa? Onde que ele vai dormir? Não, mas nessa cama, o que ele vai comer? Então a pessoa que tem o dom, ela começa a ficar constrangida, ser afetada pelos preconceitos dos que não têm o dom e acaba parando de praticar o dom. Né? E aí começa, né? Agora, 3 situações aqui, ó, e desemboca esses 3 aqui, ó, os 3 últimos erros ou perigo aqui. Constrangimento. 3 aqui. Constrangimento. 1, 2, 3. Constrangimento. Quando pratica a hospitalidade com alguém do sexo oposto. Então, imagina uma pessoa leva alguém do sexo oposto para casa, para almoçar, para jantar, para dormir. Então fica uma coisa bem constrangedora. Né? Ele às vezes não pensa, por isso que é um risco e um perigo. Mas praticar a hospitalidade com alguém do sexo oposto é complicado e cria um constrangimento. Outro, constrangimento com a família. Porque a família não tem o dom. Estou colocando uma suposição, né? A pessoa tem o dom, hospitalidade, mas a família não tem o dom de hospitalidade. E aí a família fica constrangida com a liberdade que o outro dá, que tem o dom, para as pessoas de fora. E aí cria um constrangimento quando ele traz alguém do sexo oposto para dentro de casa, para alguma atividade, mesmo que ele não tenha má intenção. Fica um constrangimento com a família, que às vezes não tem o dom, né? A família tem seus horários, a família tem sua comida, a família tem sua rotina. Aí traz alguém de fora, aquele que tem o dom, ele não está nem aí. Mas a família que não tem o dom, incomoda, afeta. E o último aqui, quando recebe não crentes. Não crentes, não cristãos, é um constrangimento também. Por quê, irmãos? O não cristão não tem um padrão. Piadas, palavrões, brincadeiras, televisão, né? Então, ele tem o dom, aí recebe o não cristão. Aí, ele não é cristão, não tem padrão, começa a fazer coisas que constrangem aquele que é cristão. Entenderam? E aí vai gerando essas circunstâncias aí. Ok? Bom, então para a gente partir para o encerramento, nós vamos ler alguns textos. Abra a sua Bíblia, 3ª carta de João. Só tem um capítulo. 3ª carta de João, versículo 5. Irmãos, presta atenção nesse final aqui, ó. Cada crente que não tenha o dom de hospitalidade tem, apesar disto, a responsabilidade de praticar a hospitalidade. Talvez você não tenha o dom, mas você tem a hospitalidade, a responsabilidade. Imagina se Jesus chega na sua casa. Imagina se um anjo chega na sua casa, que já aconteceu na Bíblia, em vários exemplos que nós já vimos aí. Então, 3ª carta de João, versículo 5 até o 8, diz assim, olha: Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor.
Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Vamos ler o 8 juntos? Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Viu que interessante? Aqui está referindo especificamente aos evangelistas e missionários. Saíam pregando os evangelhos. Senhor, nós temos que receber esses irmãos. Não podemos deixar, naquela época, irmãos, lembra que não tinha hotel. Os evangelistas, os missionários saíam pregando a palavra de Deus, dormiam em cavernas, dormiam nas praças, ao relento. Então o apóstolo fala assim, nós temos que acolher esses irmãos. Mas é perigoso, porque o próprio apóstolo João fala assim, olha, cuidado com alguns que se disfarçam de evangelistas, missionários, mas entram nas casas. Aí fala, alguns para seduzirem mulheres. Eles não são cristãos, não são missionários, não são evangelistas, mas eles aproveitavam da hospitalidade para seduzir mulheres. Outros aproveitavam para roubar, e outros aproveitavam para levar uma falsa doutrina. É assim, ó, estes não recebam. Mas como é que você vai fazer? A pessoa chega lá em nome de Deus. Aí complica a situação. Vai lá em Romanos, por favor, irmãos. Romanos. Então, mesmo quem não tem o dom, tem que praticar. Romanos 12, versículo 13. O finalzinho do versículo 13. Romanos 12, versículo 13. Vamos ler juntos? Romanos 12, 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Olha o capítulo 15 também, irmãos, por favor. Romanos 15, capítulo 15. Olha aí para você ver outro texto aí, versículo 7. Abrir aí, vamos ler juntos também? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Entenderam, irmãos? Assim como Jesus nos recebeu, nos acolheu. Irmãos, não fomos nós que escolhemos Jesus. Foi Jesus que nos escolheu, nos recebeu, nos acolheu, nos amou primeiro, nos salvou. Assim como Jesus nos acolheu, nós temos que acolher os outros. É fácil? Não é fácil. Mas aquele que deu o dom vai dar a graça necessária. Amém? Então este é o dom de hospitalidade. E nós vemos na carta de Paulo a Timóteo, na carta de Paulo a Tito, que a hospitalidade era até um pré-requisito para ser pastor ou presbítero. Quando coloca lá a lista de requisitos para um pastor, aí coloca lá, ser hospitaleiro. Então, irmãos, mesmo quem não tem o dom, tem que praticar a hospitalidade. Porque fazendo isso, alguns receberam o próprio Jesus, receberam anjos, e também nós fomos acolhidos, recebidos por Cristo, e assim temos que acolher outros. Amém? Então, esse é o estudo de hoje, né? E fica faltando apenas cenas do próximo capítulo, o dom de intercessão. Vamos ficar em pé, vamos orar.